A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor para vocês que vão ouvir essa oração agora, ou que vão ouvir mais tarde, que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um de vocês. Eu já quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. É um dia que nós podemos estar aqui, amados, para falar do amor de Jesus, né? Um dia que nós podemos estar aqui para agradecer, sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez e que Ele há de fazer em nossas vidas. Quero também agradecer e louvar a Deus pela vida da vovó Silvania, que trouxe essa palavra tão abençoada, né, para nós esses dias. Eu creio que falou grandemente ao coração de cada um de vocês, assim como falou o meu também. Vovó Silvania, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida e te capacitando para que você possa cada dia mais falar do amor de Jesus, né? E nós estamos num momento muito difícil, mas eu creio que Deus está nos abençoando, Deus está nos protegendo, Deus está nos fortalecendo a cada dia mais, não é verdade? Nós falamos a palavra esses dias foi sobre o que significa a Páscoa para cada um de vocês. E amados, depois vocês vão ver pelo vídeo das crianças, as crianças fizeram um vídeo, algumas, e amados, é uma bênção, né? Porque a gente aprende muito com elas. Às vezes a gente quer ensinar e a gente acaba aprendendo. E é bom a gente ver o que nossas crianças entendem desse significado da Páscoa. Que a Páscoa não é só ganhar chocolate, que a Páscoa não é só ganhar ovo de Páscoa, mas que a Páscoa significa a morte e ressurreição de Cristo. E nós devemos ser gratos por isso, né? Porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos, né? Para que nossos pecados fossem todos perdoados. E glória a Deus por isso, tá? Eu louvo a Deus pela vida de cada um, membro da igreja. Eu louvo a Deus pela vida das mães, dos pais, dos cuidadores, né? Que sempre estão prontos a nos ajudar. Porque às vezes a gente sabe, amados, que não é fácil, né? Mas estão sempre tirando um tempinho para poder ajudar o Ministério Infantil, Ovelhas de Cristo. Eu sempre falo, o Ministério Ovelhinhas de Cristo não é a professora Lígia, não é a professora Aida. O Ministério Ovelhas de Cristo é a igreja, onde cada um ajuda diretamente ou indiretamente. Estamos ajudando através das orações, que é uma bênção, viu? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E agora mais nós vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu tens, Senhor, nos ajudado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu tens nos fortalecido. Eu quero te agradecer pelo Seu amor, Senhor, incondicional. Apesar de nós não merecermos, ó Pai, Tu és bom conosco o tempo todo, Senhor. Pai querido, venha de encontro com cada um de nós, venha de encontro com cada um membro da Tua igreja. Tu sabes a necessidade de cada um deles, ó Pai. Senhor, eu creio, Deus, que Tu vais suprir a necessidade de cada um deles, ó Pai. Nos abençoe, Senhor. Que nós, Senhor, possamos sempre, ó Deus, falar de Ti. Que nós nunca possamos, Senhor, desistir, ó Deus, de falar a Tua palavra, Pai querido. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial agora pelas crianças da nossa igreja, Pai. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu, Senhor, tem nos ajudado a cada uma delas, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque, Senhor, Tu tens, Senhor, dado entendimento ao coraçãozinho de cada uma delas, ó Deus. E eu creio, Senhor, que elas vão crescer, ó Deus, no Teu caminho. Eu creio, Senhor, que essas crianças são a igreja de amanhã, Pai. Eu tenho certeza e creio e profetizo que elas vão fazer a diferença também. Obrigada pelos pais, Senhor, delas, pelos cuidadores, ó Deus, que tanto nos ajuda, Pai. Obrigado, ó Deus, por cada oração, Senhor, que é feita em relação em prol do Ministério Infantil, Pai. Ajuda, Senhor, cada um, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai ajudar, Senhor. Tu vais, Senhor, cumprir o desejo do coração de cada um, Senhor. Quero te pedir também agora, Senhor, pelos aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, que estão ali, Senhor,
precisando de Ti, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um conforme a necessidade, conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoe também as famílias, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, que é um momento muito difícil, Pai. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência ali, Senhor, na vida de cada um. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel nas nossas vidas. Tu nunca tens desamparado, Pai. Senhor, apesar de tudo que nós estamos passando, ó Deus, Tu tens, Senhor, estado conosco e eu creio, Deus, que vai estar a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, também, porque nós vamos começar o nosso culto presencial. Senhor, isso, Senhor, é coisa de Deus, Pai, que como foi sempre dito, ó Pai, nós respeitamos, mas nós não aceitamos, ó Deus, que a igreja esteja de portas fechadas. E eu creio, Pai, que Tua palavra está se cumprindo, Senhor. Obrigada, Senhor. É só a gratidão que nós temos por Ti, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Senhor, deu um domingo de paz, um domingo abençoado, Senhor. Uma semana de vitória para cada um de nós, ó Deus. Supre, Senhor, o desejo de cada um, Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoe nossas falhas e aumente cada dia mais a nossa frente, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, receba essa oração em nome de Jesus e muito obrigada de novo por tudo que vocês têm feito pelo ministério. Uma semana de bênção e vitória para cada um de vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe. O coelhinho morreu, mas pode de novo. E acabou. A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Eu queria falar que eu tô com muita saudade de vocês. Espero que eu veja vocês o mais rápido possível, porque eu tô com muita saudade da igreja. Hoje eu vim falar o significado da Páscoa. A Páscoa é a crucificação, a morte e ressurreição. E por isso a gente tem que agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós. Mas graças a Deus Ele está vivo, né? E a gente tem que agradecer a tudo por essa vida muito boa. Mesmo que a gente está na pandemia, a gente tem que louvar o Senhor Jesus, porque a gente está vivo ainda. E a gente tem que continuar assim, a gente não pode parar, porque o Senhor é uma coisa muito boa e ainda mais pra gente. E é isso. Tchau! Feliz Páscoa com Jesus. Feliz Páscoa. Jesus? Feliz Páscoa. Páscoa É a a morte e ressurreição de Cristo. Cristo. Feliz Páscoa. Páscoa é realizada porque Jesus Cristo morreu na cruz e depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A paz do Senhor, igreja. Eu tô com muita saudade de vocês, mas eu espero que tudo essa pandemia acabe, que a gente possa se abraçar e se ver de novo. Bom, me pediram pra falar qual a minha opinião, o que eu acho sobre a Páscoa. Pra mim, a Páscoa é a Santa Ceia, o pão é o corpo de Cristo e o sangue é o vinho e a ressurreição e crucificação de Cristo. Beijo. A paz do Senhor, amados. Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre a Páscoa. Bom, eu aprendi que a Páscoa também, no Velho Testamento, é a saída do povo do Egito. E no Novo Testamento é quando Jesus morre, mas depois de 3 dias ressuscita. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Não é só chocolate, não é só ovo, nem coelho. É a ressurreição de Jesus. Uma ótima Páscoa para todo mundo. A paz do Senhor, amados! Glória a Deus! Que bom ver vocês aqui outra vez. Hoje é o nosso último vídeo da nossa série especial de Páscoa. E hoje é o dia que finalmente vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Glória a Deus!
Gente, essa aula é muito boa, porque deixa o nosso coração quentinho de tão feliz, porque Jesus, ele volta à vida e ele fala com os discípulos. Bom, eu não vou falar tudo agora não, vamos ver a aula aos pouquinhos para a gente entender como foi que aconteceu a ressurreição de Jesus, amém? Glória a Deus! A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor para você que está acompanhando as nossas aulas. Hoje a lição é muito feliz, ela é sobre a ressurreição de Jesus. Na aula de ontem, na ministração de ontem, nós vimos como Jesus ele foi crucificado e depois como ele foi deixado lá no sepulcro, o corpo de Jesus foi colocado lá. Só que Jesus ele fez uma promessa para nós, para os discípulos naquela época também, de que ele seria crucificado, morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Lembra que os guardas eles estavam guardando o túmulo de Jesus? Isso porque os sacerdotes eles ficaram preocupados porque ouviram que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia e pensando que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus para poder dizer que Jesus ressuscitou sem que isso tivesse acontecido, mandaram os guardas. Só que a promessa de Jesus ela é verdadeira. Então, Jesus realmente ressuscitou. Os guardas, eles estavam na porta, guardando o sepulcro. Só que apareceu um anjo. E esse anjo, ele apareceu e os soldados, eles ficaram tão sem saber o que fazer, que eles caíram no chão como se eles tivessem morrido. De tão gloriosa que era a presença do anjo. E aí, a porta do sepulcro se abriu. Aquela pedrona que estava na frente do sepulcro, cobrindo tudo, impedindo de entrar, ela foi removida. Os guardas, eles foram até o sumo sacerdote para dizer o que tinha acontecido. Que um anjo apareceu e que o corpo de Jesus já não estava mais lá. E aí, o sacerdote, eles fizeram uma reunião, entre si, ele e os outros sacerdotes, e deram uma grande quantia em dinheiro para os soldados, para eles espalharem a notícia que eles dormiram durante o turno de vigia e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Porque com isso, eles queriam que as pessoas não acreditassem na ressurreição de Jesus. Os guardas, eles acabaram aceitando a oferta e começaram a espalhar essa notícia. Essa notícia, ela é conhecida pelos judeus até os dias de hoje. Só que o plano de Jesus não ia ser frustrado. Ou seja, o plano de Jesus ia dar certo sim. Mesmo que os guardas estivessem espalhando essa notícia, que era uma mentira, Deus não se agrada da mentira. Helena e outras mulheres, elas se prepararam no domingo de manhã, já de madrugada, ainda era bem cedinho, o sol não tinha nem nascido. Elas estavam se preparando para ir até o sepulcro, porque elas estavam levando os aromas, para poder deixar lá onde Jesus estava, para poder fazer a limpeza. Então, elas estavam indo lá para o sepulcro. Quando elas chegaram, elas viram que a pedra não estava mais lá e o corpo de Jesus não estava mais lá. Maria Madalena já saiu correndo na hora. Depois nós vamos saber para onde ela foi. E as outras mulheres, elas estavam lá e elas viram um anjo. O anjo perguntou para elas por que elas estavam chorando, por que elas estavam preocupadas. E disseram, que Jesus não estava mais ali. E aí o anjo falou assim, Jesus, ele já ressuscitou. Vão e falem para todas as pessoas que Jesus ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos. Jesus está vivo. Espalhem a notícia. Agora a vovó Silvaninha quer falar um pouquinho com vocês. Gente, essa parte é muito legal, Algumas pessoas falam que Jesus apareceu para as mulheres primeiro porque elas iam espalhar a notícia mais rápido. Olha que absurdo! Isso porque dizem que mulher fala demais, Mas a gente sabe que não foi por isso, não. As mulheres, elas foram fiéis ao Senhor e elas queriam continuar cuidando do Senhor, Elas sabiam que Jesus ia ressuscitar, mas os discípulos estavam tão tristes e as pessoas estavam um pouco tristes, mas mesmo assim elas foram lá levar os aromas.
e aí em primeira mão receberam a notícia da ressurreição de Jesus. Notícia boa a gente tem que espalhar rápido mesmo. Elas correram para avisar todo mundo que Jesus tinha ressuscitado. Jesus, ele é tão bom, e durante a passagem de Jesus na terra, a gente vê que ele dava muita importância também às mulheres. A gente sabe que desde o princípio da história, as mulheres, elas nem sempre tinham muito valor para as pessoas, mas elas tinham muito valor para Jesus e para a obra de Jesus. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê que algumas mulheres eram muito ativas em falar sobre o amor de Jesus. Então Jesus, ele ajudava todas as pessoas e ele não discriminava ninguém e ele acreditava em todo mundo. E ele deu muita confiança para as mulheres e ele ajudou muito a fazer com que elas se sentissem amadas e especiais. Por isso foi um grande presente elas saberem primeiro sobre a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Mas vamos lá, porque a Maria Madalena saiu correndo, porque ela gostava muito de Jesus, né? E aí ela viu que não estava mais lá e saiu correndo. Vamos ver o que aconteceu. Maria Madalena foi correndo falar com os discípulos que o corpo de Jesus já não estava mais lá. E ela falou com Pedro e com João, e eles rapidamente correram até o sepulcro para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles viram que o corpo de Jesus já não estava mais lá, e os panos que estavam envolvendo Jesus estavam lá no sepulcro. Eles ficaram maravilhados e ao mesmo tempo assustados com o que aconteceu. Maria Madalena ficou muito triste e ela chorava muito porque Jesus não estava mais ali. E ela chorava, e aí apareceu, dentro do sepulcro 2 homens que eram anjos, Os anjos, eles estavam aparecendo bastante nesse momento. E eles perguntaram, por que você chora? E ela falou, é porque o meu Senhor não está mais aqui. E aí um outro homem apareceu e perguntou para ela, por que você está chorando? E ela achou que ele era o jardineiro, só que na verdade era Jesus. E aí quando ele falou Maria, ela reconheceu na hora que era Jesus. Porque Jesus, ele voltou diferente de como ele foi. E Maria Madalena estava muito triste porque Jesus tinha partido. E ela estava tão aflita que ela não reconheceu Jesus. Mas quando Jesus, ele falou o nome dela, ela na hora reconheceu que era Jesus e ela ficou muito feliz. E Jesus falou para ela, vai lá e fala para todo mundo que eu ressuscitei e que eu vou encontrar os meus discípulos na Galileia, com quem eu vou falar com eles mais uma vez. Mais uma vez Jesus, ele falou, vai e fala para todo mundo que eu ressuscitei. Olha que beleza, que coisa linda, Os anjos falando para os discípulos e Jesus aparecendo. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que ele ressuscitou. E aí ela foi correndo falar para todo mundo que Jesus tinha voltado. Os discípulos, a maioria dos discípulos estava dentro de uma casa, um lugar fechado, porque eles estavam um pouco com medo dos judeus, de irem atrás deles. E aí eles ficaram assustados, e já tinha sido dito para eles que Jesus tinha voltado, que Jesus tinha ressuscitado. Só que muitos deles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E aí o lugar estava fechado, E Jesus, ele apareceu. E ele falou assim, a paz esteja convosco. Quando Jesus ele falou isso, os discípulos eles reconheceram Jesus, mas eles ficaram assustados. Eles pensaram que era um fantasma. E Jesus foi e falou assim, gente, fantasma não tem carne e osso, e eu sou de carne e osso. Aí Jesus ele mostrou nos braços, nas mãos e nos pés, as marcas dos pregos que furaram quando ele foi crucificado. Então as pessoas ficaram felizes, Os discípulos ficaram muito felizes com a vinda de Jesus. E Jesus mais uma vez falou que ia conversar com todos na Galileia. Tomé era um dos discípulos de Jesus. No dia que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava junto. E aí, quando os discípulos falaram, olha, Jesus voltou,
ele foi falar assim, ó, eu não acredito, eu só vou acreditar quando eu ver e se eu tocar nas marcas aonde ele foi crucificado. Aí eu vou acreditar. Então Tomé, ele disse isso. E passou um tempinho, Jesus, ele foi novamente até os discípulos, ele apareceu novamente para os discípulos. E aí Tomé, ele viu Jesus. E quando ele tocou nas mãos de Jesus e viu os machucados, né, as feridas, ele acreditou, ele creu. Ele falou, nossa Senhor, o Senhor voltou mesmo. E Jesus, ele disse assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Porque Tomé, ele precisou ver para crer. Ele precisou ver para acreditar. E Jesus disse que é bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele que não vê, mas acredita. A vovó Silvaninha vai falar um pouquinho com vocês. Gente, quando Jesus ele fala isso, bem-aventurado o que não viu, mas creu, ele está falando de você e de mim. Porque Jesus, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou há muito tempo atrás. E a gente hoje aprende a história que está escrita na Bíblia. E se nós acreditarmos em Jesus, nós somos bem-aventurados, ou seja, felizes, porque a gente acredita que Jesus ele viveu. Tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, só que muitos estudiosos, inclusive, entenderam que Jesus ele viveu sim. E Jesus ele é muito importante para nós. Ele viveu de verdade e fez muitos milagres de verdade. E se a gente crer e aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós seremos bem-aventurados, ou seja, seremos felizes. Glória a Deus! Lá na Galileia, quando Jesus ele apareceu novamente aos discípulos, uma grande multidão também acompanhou e viu Jesus. Jesus ele apareceu para muitas outras pessoas em vários momentos. Na Bíblia, lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos ver as aparições de Jesus. Ele apareceu para muitas pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos também, aparece que Jesus ele apareceu a várias pessoas durante 40 dias após a ressurreição. E aí, quando Jesus ele estava instruindo as pessoas, né, dando as últimas instruções, Jesus ele disse assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele começou a missão. Ele concluiu a missão quando ele morreu na cruz por nós e quando ressuscitou. Só que ele deixou a missão para nós, para a gente continuar o trabalho dele e explicar para as pessoas, né, para ministrar às pessoas sobre o amor de Jesus e que nós já não somos escravos do pecado. Então Jesus, ele explicou isso para os discípulos e os discípulos eles trabalharam bastante. Depois disso, vocês vão ver que tem outros livros da Bíblia. No Novo Testamento, depois dos Evangelhos, tem outros livros da Bíblia onde pessoas foram usadas por Deus para ministrar e falar sobre o amor de Jesus. E isso acontece até os dias de hoje. Essa missão, ela também é minha e sua. Nós também devemos explicar para as pessoas e falar sobre o amor de Jesus. Jesus, ele é a esperança. Então, se a gente vê alguém triste, sem esperança, a gente tem que falar de Jesus. Porque Jesus ama todas as pessoas e ele quer que todas as pessoas saibam disso. Por isso que nós trabalhamos para Jesus, explicando para as pessoas o bom caminho que a gente deve seguir e o que nós devemos fazer de bom para deixar Deus feliz. E também dizer que hoje não temos mais o pecado. A gente não precisa mais ser escravo do pecado. A gente vai errar? Sim. Mas Deus ele é poderoso para nos livrar porque Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Então Jesus, ele foi explicando as coisas para os discípulos e aí ele voltou para o céu. Jesus ele foi subindo, subindo, subindo. As nuvens envolveram Jesus e ele desapareceu. E aí os discípulos eles ficaram lá olhando para o céu. E aí apareceram anjos que disseram assim para os discípulos: o que vocês estão fazendo olhando para cima?
Jesus que estava com vocês, agora já está de novo com o Pai. Vão e façam conforme Jesus ordenou. Então, os discípulos, eles fizeram aquilo que Jesus ordenou. Jesus disse para eles aguardarem que eles seriam revestidos pelo Espírito Santo. Assim, a gente termina a nossa série de Páscoa. A vovó Silvaninha vai falar mais um pouquinho com vocês sobre o Espírito Santo. É uma promessa que Jesus fez também. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito divertido também participar de tudo isso com vocês. Deus abençoe de coração e que essas ministrações fiquem no coração de vocês, amém? Deus abençoe e até a próxima! Glória a Deus, aleluia, gente! Vamos falar um pouquinho sobre essa promessa de Jesus, que era sobre o Espírito Santo. Jesus, ele em alguns momentos falou para os discípulos, enquanto ele estava ministrando as pessoas, antes dele ser crucificado, ele falou que um dia ele iria voltar para o Pai, mas que ele deixaria o Espírito Santo, que é o Consolador, para todos eles. Quando Jesus disse isso, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele ia voltar e ficar lá com Deus, mas que a gente teria o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz a gente lembrar sobre o amor de Jesus e ele também consola os nossos corações quando estamos em momentos de tristeza. O Espírito Santo, ele também fala quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Quando você está fazendo alguma coisa errada, se você sentir seu coraçãozinho apertar ou sentir como se você não devesse fazer, é o Espírito Santo de Deus tentando te ajudar a não cometer um erro. Ele fala bem assim, por exemplo, a mamãe deu uma tarefa para você. Falou para você ficar em casa, ser obediente e não ir para a rua. Não pode mesmo, porque a gente está em pandemia, não pode ficar saindo. Mas se não tivesse, ela tinha falado, fica em casa, não sai pra rua. Aí você tá em casa e tá aquela vontade de ir pra rua, andar de bicicleta. E aí você sente o coração apertado dizendo, melhor você não ir não. Sua mãe falou que não era pra você ir. E se acontecer alguma coisa, Vamos obedecer a mamãe. Se você se sentir assim, é o Espírito Santo de Deus te ajudando a não fazer coisa errada. Isso serve para você adulto também, viu? O Espírito Santo fala com todos nós. Amados, glória a Deus por essa lição. Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Essa ministração hoje é mais curtinha, porque ela falou só da ressurreição de Jesus e da promessa, viu, gente? Porque, Jesus vai voltar. Em primeira mão, Jesus vai voltar. Ele voltou para Deus, certo? Mas um dia ele vai voltar para a gente, para buscar a gente, para morar no céu. Bom, sobre isso é uma outra lição. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte. Andem nos caminhos de Jesus, obedeçam o papai e a mamãe, os responsáveis por vocês. Façam o bem, não façam o mal. Sigam os caminhos de Jesus e o que ele nos ensina, que aí é certeza que a gente vai se ver lá na glória de Deus. E Jesus vai voltar e nós vai junto e vai ser uma alegria, uma festa. Imagina os discípulos como ficaram felizes quando Jesus ressuscitou. E a gente também, Mas imagina quando Jesus voltar para buscar a gente. Gente, deve ser muito legal. E eu tô super ansiosa. Assim, não muito ansiosa, porque a gente tem que viver bem aqui na Terra. O máximo possível, fazer o bem e ajudar todo mundo. Mas quando der o meu momento de morar na glória, eu vou estar feliz. Porque Jesus é tudo de bom. E a gente aprendeu muito nessas lições, Então, crianças, sigam um bom caminho de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para a gente responder para vocês, tá bom? Se a avó Silvaninha não souber responder, nós temos pastores, pastoras, presbíteras que, sabem muito da Bíblia para ajudar a gente, viu? Glória a Deus, amados. Agora vamos terminar orando ao Senhor e agradecendo. Vamos fazer assim, eu vou falar e vocês vão repetir, amém? Então vamos lá. Eu vou baixar, porque lembra a minha pálpebra que eu não tenho? Então eu vou baixar a cabeça aqui. Senhor Deus e Pai, obrigada
por este dia que o Senhor nos deu. Obrigada pelo seu amor em deixar Jesus cumprir a missão. Obrigada, porque agora somos livres do pecado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amados. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa semana. Que a Páscoa esteja no seu coração e que a esperança de Jesus esteja sempre viva. Glória a Deus. Até a próxima. Gente, agora eu gostaria de cantar uma canção que eu cantava quando eu era bem jovenzinha, quando eu era adolescente. Essa música estava em alta, então eu quero cantar com vocês que essa música ela é sobre a ressurreição. Vamos lá! Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ó morte. Onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. 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 Ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Venceu o mal, venceu as trevas. Jesus nos resgatou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus nos resgatou, ressuscitou, ressuscitou,